Muito bem, né? Estamos então chegando para mais um dos nossos encontros, né, relacionados aos Yoga Sutras de Patanjali. E hoje, né, nós estamos então na quarta sessão, 28º Sutra, né, cada vez mais avançando, né, transcorrendo no avanço, frente à jornada que nós estamos realizando, relacionadas então aos Yoga Sutras de Patanjali. Né, nós no livro que se tem o título A Ciência do Yoga, né, transcrito por Taimini, né, um belíssimo e genial autor que nos traz então o transcrito, né, das interpretações dentro da sua visão, dentro do seu crescimento evolutivo relacionado, né, à sua visão do yoga. Né, e esse título é um título bastante importante, né, de se meditar, que trata-se ou aborda, né, a ciência do yoga, né? Esse título, esse nome forte, marcante, que vem trazer um apontamento que nós estamos então diante, né, de um conhecimento do escopo do projeto inteiro, né, relacionado à meditação profunda do que está intrínseco, né, o que vem nos trazer de orientação cada um dos sutras, né, desta Raja Yoga. Acho que é muito interessante também uma profunda meditação, que o conhecimento que está aqui é muito profundo, mas cada um de nós consegue captar e extrair, ou compreender e entender, ou trazer, né, o conhecimento que aqui está, bem na linha da interpretação e vamos botar assim, da altura, né, do grau evolutivo que cada um se encontra. Então, quanto mais vamos evoluindo, mais vai fazendo sentido o que o livro está pedindo, mais nós vamos extraindo conhecimento, mais nós vamos revelando o que a palavra aqui está descrita, e mais nós vamos nos aprofundando, rasgando os véus e tendo entendimento. Então, muitas vezes, né, algumas pessoas fazem a leitura desse livro, algumas pessoas mergulham no entendimento desse livro e, para elas, ao término do livro, não encontram nenhum significado, né? Não encontram entendimento, a interpretação, o que ele significa, apesar de ser um livro de fácil entendimento, no sentido de entender o que ele está aqui transcrito. Não há nada de uma
leitura, uma transcrição, vamos botar assim, ou uma escrita, né, romantizada ou cheio de dialetos de difícil interpretação. Não é isso não, né? As palavras que estão aqui são fáceis de compreensão, mas cada um extrai mediante, né, o grau evolutivo que se encontra e mergulhará nas verdades ocultas, nos conhecimentos transcendentais, assim, ou mediante, né, a sua evolução que ele vai fazendo gradativamente dentro do próprio mergulho, né, que está sendo realizado, dentro do próprio mergulho que ele vai fazendo dentro do entendimento, né, que vai tendo sobre os yogas, né? É bem interessante isso. A cada um é dado mediante suas obras, né? Existe uma frase que fala isso, ou seja, a cada um é entregue então mediante o esforço que faz, a cada um é entregue mediante a dedicação que se tem, o empenho que se faz e o quantas horas produz e trabalha em cima disso. Então, cada um extrai daqui mediante, né, as suas obras. Hoje nós vamos então dando sequência, né, a esta sessão de sutras que teve início, né, que compõe um número X, né, de 4 sutras que nós tivemos início dias atrás, que segundo a sinopse, né, ele teve o seu início dentro do 26º Sutra e estende-se até o 29º Sutra, né, que traz então algumas indicações sobre a luta nos estágios finais antes que a plena autorrealização seja alcançada. Preste atenção na palavra plena autorrealização, né? Significa que nós estamos então a um passo de já estarmos, né? Vocês já viram pelo encontro anterior, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, em cavalia e voltando, né? Nós estamos, vamos dizer assim, quase, né, definitivamente dentro da sala, quase definitivamente dentro desse ambiente, né, dentro dessa localidade. Nós estamos ali à porta, né? Entra e sai, olha para dentro, não consegue permanecer. E o livro aqui está nos mostrando como é que funciona esse último duelo, né? A passagem desse último muro, desse último obstáculo para o mergulho na realidade. Então nós estamos vendo tudo isso, né? Aqui diz assim, ó, que essa luta ela culmina afinal em Dharma, Mega e Samadhi, que abre as portas para a realidade dentro dele, tá? Então assim a retidão, né, a autorrealização, o estado puro de ser, né, o ponto mais, o pico emergente, o final da linha ascendente, né? Então imaginamos e tentamos conjecturar, cada um de nós, mediante o nosso evolutivo, o grau que é de estar lá em plena perfeição, né, ou verter a perfeição, vamos dizer assim, estar lá acima de todas as coisas que nós possamos meditar, acima até mesmo da própria meditação, do próprio pensamento, né? Porque nós estamos sendo o princípio de todas as coisas, né, nesse período, ou o princípio de tudo dentro do universo onde nós estamos abrigados, ou podemos destacar o dentro de tudo dentro do sistema ao qual pertencemos, né? Nós estamos sendo então, estamos na outra extremidade, estamos muito, né, além do contato com a matéria, estamos em nosso próprio Subharupa, né? Como diz o Sutra de número 3 da primeira sessão desse Yoga Sutras, né? Do livro dos Yoga Sutras. Ele fala isso, né? Deixa eu ver se é o Sutra de número 3 da primeira sessão, para não falar besteira, né? Ele diz assim, né? Então o vidente está estabelecido em sua própria essência e natureza essencial e fundamental. Esse sutra assinala, eu estou resumindo a leitura aqui, tá? O que acontece quando todas as modificações da mente em todos os níveis forem inibidas? Atinge a autorrealização. Não pode-se saber o que é esse estado enquanto estivermos envolvidos no movimento das Chitta Vritis, ou movimentos da mente, né? Só pode ser percebido de dentro para fora, mesmo a compreensão parcial e superficial que podemos obter sobre nossas limitações atuais. Por meio de um estudo de reflexão, somente é possível alcançar após dominarmos por completo a teoria e toda a técnica do yoga, tá? Para isso ele tem que praticar Nirbija Samadhi, como está descrito logo mais nos sutras adiante, a exemplo dos sutras 51 da primeira sessão, tá? Então vocês peguem e analisem, né, a profundidade do conhecimento que está aqui, né?
o mergulho do conhecimento que está aqui. Anotamos a primeira sessão, Sutra de número 51, daqui a pouco mais a gente volta lá, porque ele traz informações sobre Nirbija Samadhi, né? Samadhi sem semente. Nós vamos estar fazendo uma observação no meio de tudo isso, até porque o Sutra anterior, o 27º, destacou sobre tudo isso. Vamos ao título do 28º Sutra. Aqui diz assim, ó: sua remoção, como a dos kleshas, acontece como foi descrito. Lembra que nós estamos agora aqui, entrando, né? Vamos criar um contexto aqui para descrever a situação e descrever toda a cena que está acontecendo, né? Nós estamos num período, né, aqui dentro do último véu que encobre esta realidade. Nós estamos num período, então, que ele está entrando e saindo, né? Aqui diz assim no Sutra anterior, 27º, nos intervalos outros pratyayas surgem pela força dos sanskaras. Então ele está no momento que ele entra e sai, né? A realidade aparece e desaparece. Ele faz uma pressão, né? Vamos usar esse termo, ele faz um esforço, ele faz uma pressão, ele coloca, né, empenho, ele entra. Aí ele relaxa, ele sai. Ele coloca empenho, ele entra. Outra hora ele tenta entrar, não consegue. Outra hora consegue. E o que é este momento, né? Dessa convulsionismo, desses colapsos, né? Vamos botar assim, dessa caldeira fervendo-se que perde por alguns segundos as suas temperaturas, pouco volta, pouco perde, pouco volta. O que está acontecendo? Ou essa luz que apaga, acende, ou ele vê, né, o brilho, né, que pisca e apaga, ainda não está, né, em pleno, ainda não está todo, ainda não está 100%, está faltando um pouquinho para estar lá. É os samskaras, né? Nós acabamos de dizer então que a força dos samskaras é as últimas sementes. Esses samskaras, é muito interessante destacar, as pessoas talvez interpretarão que é os samskaras da vida atual, não somente eles, né? Nós podemos destacar que pode ser samskaras que estão ali enraizados há milhares de anos, né? Praticamente o samskara que foi estabelecido, podemos também pensar assim, desde o início da jornada dentro desse ciclo, podem ter ali raízes, samskaras fortes que precisam ser torrados. Por isso que aqui ele apresenta, né, dentro dessa quarta sessão, a teoria das várias mentes, né, a teoria das múltiplas mentes. É este momento aqui, né, com este conhecimento que é capacitado ao yogi, que o yogi então ele cria, né, ou utiliza-se, dependendo da situação, desta oportunidade, desse conhecimento das múltiplas mentes, para que possa torrar essas sementes, né? Tem que se torrar esses karmas, tem que torrar essas sementes, tem que rapidamente agir sobre elas, né? E tentamos criar aqui apenas uma imaginação sobre tudo isso, como é que esse ponto se dá, mas a partir do momento, né, em que ele pega vamos dizer assim, a sua mente e começa a fazer com que outras submentes, né, hajam referente, então, à dissolução desses problemas kármicos, né? Então ele pode, aqui já narrados nos Yoga Sutras, criar tantas mentes artificiais quanto forem necessárias, né, para poder realizar as tarefas e realizar, né, a dissolução dessas sementes e desses karmas. É um dos caminhos, né? Por que eu vou dizer que é um dos caminhos? Acredito que possa haver outras maneiras. Não estou aqui afirmando, até porque não tenho um conhecimento amplo para se dizer que é ou não é. Nunca estive nessas barreiras. Mas o livro, né, a quarta sessão, nos aponta sobre este entendimento. Ele fala-nos, né, sobre Ele fala-nos, né, sobre o caminho, que existe apenas um caminho, uma direção, que na quarta sessão é muito interessante guardar essas informações, né, que é a retidão, que é o caminho reto, o caminho perfeito, mas ele aborda também, né, sobre, né, a mente, né, ele fala inclusive no quarto sutra da quarta sessão, mentes criadas artificialmente procedem somente do senso da individualidade. Ele trata sobre esse assunto, ele nos traz, né,
sobre essas informações sobre mente artificial, ele deixa-nos aqui, né? Aqui, ó, a mente natural dirige e move as muitas mentes artificiais em suas diferentes atividades. Sutra 5 da quarta sessão. Sutra 6 dessas mentes, a mente nascida pela meditação é livre de impressão. No caso do yoga, os karmas não são brancos nem pretos, aí ele vai para mergulho, né? O mergulho falando desses karmas que não são brancos nem pretos, vai falando sobre essas situações que vão sendo, né? Que são os entraves, as barreiras desse último limiar, né? Desse último ponto, né? Aonde nós estamos agora, então, nos encontrando. Então, tudo que nós estamos lendo já anteriormente vem nos preparar para que nós possamos fazer o fechamento, né, da técnica do conhecimento, fechamento de tudo que nós conhecemos até este ponto aqui, né, entendermos e utilizarmos, né, da interpretação e do mecanismo para que nós possamos meditar sobre tudo isso, tá? Assim, eu vejo que nada aqui é solto, nada é desconexo, tudo tem um propósito, tudo tem um fim. E fazer uma citação desta no quarto sutra, né, colocando esse quarto sutra na quarta sessão, essa informação, ela tem um propósito, né, ela tem um propósito, ela tem uma ligação, ela tem uma chave para que se possa utilizar isso. Ela é deixada, no meu interpretação, pelo menos na minha interpretação me aponta isso, como um anteparo, né, como uma ferramenta, né, como um gatilho, como um dispositivo para um momento muito oportuno, né? E nós vemos aqui agora que nós estamos no momento de torrar, né, queimar sementes, diluir essas sementes. O Sutra de número 28, ele fala dos kleshas. Lembram da teoria dos kleshas? Lembram da raiz? Lembram do tronco? Lembram dos galhos? Né? Lembram das folhas e dos frutos? Lembram, né? A raiz, o tronco, né? A raiz, o tronco, os galhos, as folhas e os frutos, que é o que queriam os samskaras, né? Que é os samskaras, ele nasce na sua raiz, na essência da raiz, e depois ele passa, né, por todos esses processos aqui e ele se transforma num fruto, ele dá um algo. Inclusive podemos dizer que esta vida que está aqui falando com vocês, esse corpo que está aqui, tudo está aqui, está enraizado nessa raiz, né? Foi criado, veio desta raiz, né? O que é o veio dessa raiz? Ela criou-se, né, de uma raiz que é a raiz que denominou o fruto desta vida, né? Então está ali, né? Lembra de tudo isso, né? Ela começa em solo de avidya, que é o solo da ignorância, né? O solo de ignorância, e culmina, né, em toda a extensão. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar ali nos kleshas. É melhor nós voltarmos para que nós não geramos confusões, né? Deixa eu pegar aqui, é Sutra 10, 11 e 26 da segunda sessão. Muito bem, eu vou botar um marcador aqui para nós não perdermos a página aqui. E nós vamos ali, ó. Vamos dar uma passada por aqui, segunda sessão. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, segunda sessão número 10, ó. Os kleshas sutis podem ser reduzidos pela reabsorção da sua volta à origem. Lembra? Então nós tínhamos que fazer a eliminação do fruto, né? Depois de eliminar o fruto tinha que eliminar as folhas, os galhos, o tronco e a raiz. Lembra? Era o retorno, a reabsorção, né? O retorno de tudo isso. E aqui está nos fazendo toda a descrição, olha. Os kleshas podem existir em dois estágios, ativos e também potenciais, ou seja, estão ali aguardando o momento para o seu nascimento. Em estádios ativos eles podem ser reconhecidos facilmente pelas suas expressões, né, e pelo percebimento definido que produzem na mente do estudante, do sadhaka, né. No caso de uma pessoa que tem um excesso de raiva, é fácil observar que Divesha está em plena operação, né, que é a atração e que é a mesma coisa que é a atração, mas que significa também a repulsão. São mesmo, né, apenas dois polos da mesma coisa. A mesma pessoa, quando se submete a uma disciplina rígida, adquire a capacidade de se conservar absolutamente calma, sem repelir qualquer pessoa, reduzindo este clash a uma condição potencial.
Devesha cessou de funcionar, mas seus germes ainda estão ali, e surgindo condições muito favoráveis poderão tornar-se ativos novamente. Seu poder tornou-se potencial, mas não completamente destruído. A transição de uma condição de plenamente ativo para perfeitamente dormente ocorre através de alguns estágios mencionados na quarta seção do Sutra 4, da segunda seção do Sutra 4, com a prática de Kriya Yoga, né? E eles podem progressivamente ser atuados, a yoga externa, né? Até que se tornem completamente dormentes, incapazes de serem despertos pelos estímulos comuns do mundo exterior. O problema de reduzir os kleshas é a condição de sementes, é por isso mesmo divisível em duas partes. Reduzir as formas plenamente ativas, as formas atenuadas, e em seguida reduzir estas em uma condição de extrema inatividade, da qual não possam surgir facilmente. Como a segunda dessas dois problemas é o mais importante e fundamental em natureza, Patanjali foi falado do primeiro, no Sutra 10, e depois falar sobre reduzir as formas dos kleshas à condição de parcialmente latente, por ser comparativamente fácil, tratada na segunda seção, Sutra 11, embora em sadhana ele proceda à segunda fase. O que é interessante destacar, eu estou salteando aqui, não estou lendo integral o texto, tá? Estou fazendo alguns salteamentos para que nós possamos entender, né? A terminologia utilizada por Patanjali é bastante apropriada e expressiva, mas muita gente considera difícil entender o significado do sutra. A expressão prasava ou prasava, né, significa involução, reabsorção do efeito na causa, a remoção do processo de prasava ou evolução. Se certo número de coisas derivam de uma série de uma coisa primária, por meio de um processo de evolução, eles podem ser reduzidos à coisa original por um contraprocesso de involução. E tal processo é chamado prasava ou prasava, né? Consideramos a importância fundamental dessas expressões no presente contexto. Já vimos que os 5 kleshas mencionados na segunda seção Sutra 3 não são independentes. Eles formam uma cadeia, uma série, começando com avidya e terminando em abhinivesha. O processo de desenvolvimento de avidya, em sua expressão final de abhinivesha, é um processo causal. Esse estágio leva natural e inevitavelmente ao seguinte. É, portanto, inevitável que, se queremos remover o elemento final desta série quíntupla, temos que inverter o processo pelo qual cada efeito é absorvido em sua causa imediata, desaparecendo assim toda a série. É uma questão de eliminar tudo ou nada. Isso quer dizer que Abhinivesha deve seguir o curso retroativamente até Ragadvesha e de Ragadvesha para Asmita e de Asmita para Avidya e de Avidya para a iluminação. Esta busca retroativa não é um simples reconhecimento intelectual, mas, olha que interessante, mas uma total compreensão que anula o poder dos kleshas de afetar a mente do yogi. Tal compreensão pode chegar até certo ponto no plano físico, mas é obtida em sua plenitude nos planos mais elevados, quando o yogi pode ascender em samadhi aqueles planos. Não há, portanto, um atalho que leve à atenuação e destruição final dos kleshas. Isso envolve toda a técnica do yoga aplicada. O fato de as formas sutis dos kleshas permanecerem em forma de sementes, mesmo depois de terem sido atenuados, é o limite extremo e é de grande importância. Significa que o sadhaka não está livre do perigo que tenha cruzado o limiar até cruzar o limiar de Kaivalya e atingido a meta final. Na medida em que essas sementes estiverem escondidas em seu interior, não há como saber como ele poderá tornar-se vítima delas. São essas sementes latentes de kleshas e responsáveis pela subida e inseparada queda dos yogis. Isso é verdade. Após eles terem chegado a grandes alturas de iluminação e poder, isso mostra a necessidade de exercer o máximo discernimento até realmente chegar ao fim da senda. Quando as formas latentes dos kleshas tiverem sido atenuadas ao limite máximo e as tendências resultantes tomadas extremamente fracas, levadas quase a nível zero,
A pergunta é, como destruir essas tendências, de modo que não possam haver possibilidade alguma de reavivação sob quaisquer circunstâncias? Como torrar a semente dos kleshas de modo que não possam mais germinar? Eis a questão importante para um yogi avançado, pois seu trabalho não estará completo antes que tenha sido feito. A resposta se decorre na natureza dos kleshas discutido anteriormente. Se os kleshas estão enraizados em avidya, eles não podem ser destruídos até que a avidya o seja. Isso significa que nenhuma liberação das formas mais sutis dos kleshas é possível até que a completa iluminação em Kaivalya seja alcançada através do processo da prática de Dharma Megha Samadhi. Esta conclusão é confirmada na quarta seção do Sutra de número 30, de acordo com o qual a liberação dos kleshas e dos karmas somente é obtida após Dharma Megha Samadhi e que procede à realização de Kaivalya. Então nós estamos muito perto, né, de fazer o máximo entendimento de tudo isso. O 28º Sutra de hoje está apontando para essa direção, para que nós meditemos sobre tudo isso. E aqui diz, como fazer isso? As modificações devem ser suprimidas pela meditação. Sutra, né, da segunda sessão, Sutra de número 11. E o Sutra de número 12 da segunda sessão diz assim, o reservatório dos karmas, ao qual estão reenraizados nos kleshas, causa toda a forma de experiências da vida presente e nas vidas futuras. Ok? Vamos ler já o 26. Aqui, ó, segunda sessão, Sutra de número 26. A prática ininterrupta do processo de percebimento do real é o meio para a dispersão do avidya. Perfeito? Segura aqui. Interessante destacar que essas palavras, eu peço até desculpa de ter contextualizado elas rápidas demais, né, ou acelerado o processo de falar sobre elas, mas paramos para meditar, né? Elas não são palavras vãs, elas não são palavras jogadas, elas falam sobre, eu não queria usar o termo luta, mas eles falam sobre queda de yogi, né, sementes que estão ali firmes, né, é uma raiz, gente. Então vocês parem para analisar a profundidade que isso está, o bloqueio que ela gera, né, o confrontamento. Aqui fala de queda de yogi, né, fala de yogi que chega lá e isso gera parede, gera... Então nós tentamos criar aqui uma meditação, dependendo do grau do yogi ou quem é este yogi, não é um momento fácil, é um momento muito crítico. E viu que fala que é a queda do yogi, né? Então o yogi pode viver estacionado quantos decênios, milênios, né? Quantos períodos ele pode viver nessa camada, né? Quanto período ele pode ficar ali lutando e gladiando-se, né? E buscando uma correção, ou buscando vamos dizer assim, buscando se livrar, não é? Vamos dizer assim, buscando vencer isso, né? E aqui fala, já nos disse ali as leituras, que o processo, né, então é a atenuação, é levar até a raiz. Então você imagine que você vai conduzir toda a potência da árvore, né, a potência do fruto, a potência das folhas, a potência dos galhos, a potência do caule, tudo vai estar dentro da raiz, né? Tudo vai ser retroagido, vai ser trazido dentro dessa raiz. Imagine o encorpamento, né, o leão que você não vai ter que enfrentar, imagine a parede, imagine o muro, né, a pressão profunda. Tentamos criar né, dentro da nossa imaginação, não é fácil. Né? Não é um momento fácil, é um momento que testa todo o conhecimento e habilidade do yogi. Mas não que o yogi também não tenha conhecimento e habilidade para transpor. Né? Da mesma maneira que isso se transforma num muro, a mesma maneira, o yogi que está ali tentando vencer esse muro também tem capacidades para isso. Mas é um momento não é um momento, vamos dizer assim, açucarado e doce, né? Não é um momento prazeroso, não é um momento que gerará uma
uma epifania de prazer infinito, né? Não, é um momento de perseverança, é um momento de dedicação, um momento de desapego, né? Um momento de renúncia, é um momento de esforço, né? É um momento que ele tem que usar todo um conhecimento técnico adquirido ao longo de todos os processos, usar, quem sabe, dos CIDs, né? Ele vai ter que renunciar, mas usar das técnicas, dos conhecimentos, e é um momento também que ele vai desenvolver muitas capacidades, muitas técnicas para poder vencer esta barreira. Ele estará ao mesmo tempo capacitado, né? Ele estará ao mesmo tempo, né, no esplendor de toda a capacitação que pode se haver, mas vai encontrar lá, né, mesmo estando lá, ele vai encontrar à sua altura uma barreira que ele vai ter que transpor, né? Vamos tentar dizer assim, vamos tentar usar uma fraseologia bem popular, né? Mesmo estando lá, com todas as potencialidades que ele terá por estar lá, ainda terá a cruz na mesma medida e mesmo peso para ser carregada, né? Então a gente tenta criar isso é hipotético. Eu sei que talvez alguns vão divergir do que eu estou pensando, é natural, ninguém de nós temos a certeza. A verdade não está conosco, eu pelo menos não estive lá nesses portões, então eu estou apenas aqui arranhando, arranhando no sentido de expressar um pensamento. E quando isso faço, cometo erros, né? E quando isso faço, não trago verdades, trago mentiras, ilusões, coisas hipotéticas, coisas do meu achismo, porque não estive lá, né? Mas estou tentando conjecturar, estou tentando alertar, estou tentando analisar, porque não é fácil. Não é fácil para atingir Samadhi, que dirá andar, né? Ou desdobrar-se em outros sentidos dentro de Samadhi. Quando eu digo não é fácil, não quero dizer que talvez alguns que vocês não tenham assistindo o vídeo já não tenham feito há muito tempo, né? Mas para alguns, ou pelas sementes que trazem na sua vida, isso gera um entrave muito grande. Mas não significa que nós não devemos seguir na prática do nosso querido yoga, né? Segunda sessão, 26º Sutra. A prática ininterrupta do percebimento do real é o meio para a dispersão da avidya. Tendo sido apresentado no Sutra o princípio geral subjacente à destruição da avidya, o autor apresenta nesse Sutra um método prático a ser adotado para se obter isto. O método prescrito é a prática ininterrupta de Vivekakayati. O que é Vivekakayati? Viveka, é claro, significa um discernimento entre o real e o irreal. E a ideia desta palavra é familiar aos estudantes da filosofia do yoga. Kyati costuma ser traduzida como conhecimento ou consciência. Assim, Vivekakayati significa conhecimento do discernimento entre o real e o irreal. Viveka, em geral, é utilizada para aquele estado da mente no qual está cônscia dos problemas da vida, das ilusões que são inerentes à vida humana, na vida comum. No estado de aviveka, considera-se tudo muito natural, os grandes problemas não existem, ou se existem, são meros interesses acadêmicos. Não há um desejo de questionar a vida, de vê-la além das ilusões comuns, de discernir entre as coisas de real valor e permanecer nos interesses passageiros. Quanto à luz de Viveka surge na mente, tudo isso muda. Tornando-nos bem despertos para os problemas fundamentais da vida, começamos a questionar valores, a nos deparar com a corrente de pensamentos e desejos comuns e, acima de tudo, queremos encontrar a realidade oculta pelo fluxo dos fenômenos. Isso é tão bonito quando desperta na nossa vida, né? Meu Deus, é tão lindo isso. Este não é um mero processo de reflexão, mas é um estado iluminado da mente, né? Pode surgir temporariamente como resultado de algum choque da vida, ou pode crescer no mundo natural e tornar-se característica permanente na perspectiva de uma vida. Ouçam, ou quem tem ouvido para ouvir que ouças, né? Quando a característica normal da nossa vida é precursor do desenvolvimento espiritual que se segue. A alma está despertando do seu sono. Agora quer encontrar-se a si própria. Atingiu maturidade. Quer entrar na posse da herança divina.
O viveka comum é apenas a sintonia dessas mudanças que acontecem nos processos da alma. Agora, o ponto a ser notado aqui é o que esta espécie de viveka é somente um reflexo da consciência espiritual na mente inferior, o sentido puro de ser, da realidade oculta do nosso interior. Não é um verdadeiro percebimento da realidade. Viveka Quiete é o verdadeiro percebimento da realidade em contato imediato, direto, com a consciência espiritual mais íntima, o conhecimento de pratyaksha da realidade, ou pratyaksha da realidade, ou pratyaksa da realidade, né? O que o sentido de tato é para o sentido da vista, viveka é para viveka kayati. No caso do primeiro, apenas sentimos dentro de nós, a forma mais ou menos distinta. No caso do segundo, estamos em contato direto com a realidade. O percebimento ou viveka kayati é o oposto de avidya, é a falta do percebimento da realidade, correspondendo a outra exatamente como luzes e trevas. Quando o Purusha está plenamente cônscio da realidade, ele encontra-se fora do domínio de avidya. Quando ele perde esse percebimento, ele recai em avidya e nos outros kleshas. Verifica-se que o verdadeiro discernimento somente é possível quando já estivermos experimentado a realidade e conhecido tanto o real quanto o irreal. Quando se pede a um principiante que distingua entre o real e o irreal, o que na verdade se quer é que ele aprenda a discernir entre uma coisa de valor permanente na vida e aquelas que são transitórias. À luz do que foi dito acima, significa que estamos estudando, não deve estar claro. A vidya somente pode ser vencida pelo percebimento da realidade. O cultivo deste é obviamente o único meio pelo qual a libertação dos grilhões pode ser atingida. O significado da palavra é evidente. O percebimento deve ser contínuo, sem perturbação. Somente então é que Kaivalya pode ser considerado atingido. Um mero vislumbre não constitui Kaivalya, embora indique que esteja próximo ao objetivo. O Purusha precisa ter atingido o estágio em que esse percebimento não mais poderá ser obscurecido, mesmo temporariamente por avidya. Esse ponto é desenvolvido com mais detalhes na última sessão. Então nós percebemos, né, nas leituras desses sutras, nós percebemos, amados irmãos, que nós estamos aqui, já entendemos, né? A leitura por si só traz entendimento, mas ela fala-nos para nós ao medida do que nós estamos prontos para ouvir. Mas a forma que nós vamos evoluindo, a forma que nós vamos mergulhando e crescendo, nós vamos vendo cada vez mais, né? O quanto temos que praticar essa busca da realidade. É tão bonito quando dentro de nós nos faz um chamamento, né? Mas é só isso. Quem sou eu? Né? Como me livrar-me dessa ilusão? Então começam as discussões, né? Começam as discussões e começam as buscas por esse ponto, né? Por rasgar esse véu, eliminar esse véu. E aí começa então essa distinção. Mas isso aqui não é real. Isso aqui são ilusões. Eu vou renunciar a isso, eu não quero me apegar, eu quero a realidade. Né? A prática, esforço, aí começa. Né? É o mesmo processo. O processo ainda é o mesmo, né? Na verdade é o auge do processo. Né? Todos os processos anteriores foram treinamentos, né? E desdobramentos que são vencidos para fortalecermos-nos para o momento que estamos chegando. Esse momento tão forte, né? Eu quero fazer uma leitura do Sutra 1, é 1.51, né? Que ainda nos traz... Vamos fazer uma passada e depois nós já vamos mergulhar no que o Sutra está nos trazendo. É 1.51. 1.49. Com a supressão, até mesmo daquela impressão, devido à supressão de todas as modificações, Samadhi sem semente é atingido. Isso é Nirbija Samadhi, né? Devido à supressão de Samadhi sem semente
é atingido. Nós estamos falando do estágio de... Aqui vai falar um pouquinho sobre o estágio de Asmitá. É abaixo do estágio de Atman, né? Vamos lá. No estágio Asmitá, a consciência atua de forma mais sutil de Chittá e a iluminação atinge o mais alto grau. Mas pelo fato de a consciência ainda estar no reino de Paktri, ela estará necessariamente limitada. Os véus da ilusão foram sucessivamente removidos, mas ainda encontra-se o último imprescindível que impede a completa autorrealização. Daí Nirbija Samadhi para removê-lo. Nos primeiros estágios de Samprajñata Samadhi, ou a suspensão da semente, conduz o surgimento da consciência no plano sutil seguinte. Mas depois de atingido o estágio de Asmitá, a consciência está centrada no plano átmico. A suspensão da semente levará ao surgimento da consciência no plano do próprio Purusha, ou Kaivalya, né? A luz de que esse estágio ilumina outros objetos agora ilumina a si própria, pois se retirou para além do domínio dos objetos. O vidente está agora estabelecido em seu próprio eu, como dito na primeira sessão, Sutra 3. É impossível imaginar esse estado em que a luz da consciência ilumina a si mesma. Cada estágio sucessivo do desenvolvimento aumenta substancialmente a nitidez da claridade, produzindo um influxo adicional de conhecimento e poder. Interessante. É absurdo, portanto, supor que no último estágio, que marca o clímax do desenvolvimento da consciência, ele decaia subitamente no estado de vago e nebuloso. Somente as limitações dos veículos através dos quais tentamos visualizar este método impede-nos de compreendê-lo ainda mais nitidamente. A explicação acima deve possibilitar o estudante compreender claramente a relação entre Nirbija Samadhi e Asamprajñata Samadhi. Constar-se-á que Nirbija Samadhi nada mais é que o último estágio de Asamprajñata Samadhi. Nirbija Samadhi difere dos Asamprajñata Samadhis anteriores por não haver um nível mais profundo em que Chittá para o qual a consciência recolha-se. Qualquer recolhimento terá de ser dentro da sua própria consciência. A consciência do yogi encontra-se, por assim dizer, no limiar do universo manifestado e tem que mergulhar do último apoio de Paktri para o oceano de realidades. O yogi, ou realidade, o yogi é como um nadador. Ele está no penhasco, ele salta para a saliência para outra e chega ao nível mais elevado e tem que saltar para o mar. Nirbija Samadhi é assim denominado não apenas por não haver semente no campo da consciência, mas também por não haver, nesse tipo de samadhi, nenhum novo samskara criado. Uma característica de uma semente, isto é, a natureza complexa de muitas camadas, já foi mencionado em primeira sessão, Sutra 42, denominar-se semente o objetivo de Simyama e Samadhi. Mas outra característica de uma semente é que ela se produz quando semeada no solo. Tal potencialidade de produzir-se sob condições favoráveis está igualmente presente nas sementes de Samprajñata Samadhi. Em Nirbija Samadhi, não havendo semente, não pode ser produzidos sanskaras. Não apenas novos sanskaras não podem ir ali ser produzidos, mas os antigos sanskaras de Sabija Samadhi vão aos poucos sendo dissipados em contato parcial com o Purusha, como está na quarta sessão, Sutra 29. Então, ainda vamos ler sobre ele, né? A consciência vai assim gradualmente se livrando dos tipos de sanskaras que tendem a fazê-lo retroceder ao reino de Paktri. Nirbija Samadhi é, por seguinte, não somente um meio de sair do domínio de Paktri, mas também de esgotar os sanskaras sutis, ainda remanescentes, e devem ser completamente destruídos antes que se possa atingir Kaivalya. Ótimo. Então nós entendemos o que é Nirbija Samadhi, né? Se nós estamos dando um salto para romper a barreira... Desculpa, gente, foi... Se nós estamos dando um salto para romper a barreira de Paktri,
Correto? É ou não é? Então esse samadhi não pode haver semente, né? Já ficou muito claro isso. Então ele se denomina nirbija samadhi, samadhi sem semente, é um mergulho no vazio ou na realidade, né? Não existe semente. Nós não estamos em pacta, nós vamos romper o véu de pacta. Muito interessante. Então, eu acho que é uma melhor forma de se entender o Nirbija Samadhi, né? Perfeito, vamos fazer a leitura então da exposição do 28º Sutra da quarta sessão, né, que agora vai nos trazer um grande apoio, né, com tudo que nós já vemos de introduções, né, ainda há tempo, nós temos aí 14, 13 minutos para poder finalizar. A leitura é muito pequena, eu acho que não dá a metade da folha de um rosto, né, mas ela vai nos trazer um grande apontamento aí para nós fazermos uma leitura bem profunda, né, e evidentemente também extrair a compreensão do que ali está nos pedindo. Perdi agora um clipe que tem. Ah, tá aqui. Pode deixá-lo aqui para não perder. Vamos lá então, né? 28º Sutra, quarta sessão, que diz assim: sua remoção, a remoção dos kleshas, consegue-se como foi descrito, ou seja, como já foi apontado na teoria dos kleshas, né? Então nós estamos no último véu, nós estamos depois de Asmita, nós estamos em Atman, né? Ou seja, não existe mais o próximo mergulho, esse Samadhi, não há mais semente, é Nirbija Samadhi. Nós estamos então com os samskaras, né? Nós estamos nos últimos véus, estamos entrando e saindo da realidade, não conseguindo manter-se na realidade, mas já temos os véus da realidade já bem às portas, né? Então nós temos que torrar essas últimas sementes, eliminar esses últimos processos, e aqui diz que a dispersão de avidya se dá então pela, né, a busca da realidade, interpretar, relacionar, não somente que isso esteja no raciocínio, mas um sentimento puro de querer viver, de querer sair dessa ilusão e descobrir, né, então, o ponto mais profundo da vida, né? Aqui diz assim, ó, sua remoção, como a dos kleshas, consegue-se como foi descrito. Vamos fazer a leitura então. O problema que se defronta o yogi é, portanto, como evitar o surgimento desses pratyayas, né, dos conteúdos que têm a sua origem nos samskaras trazidos do passado. A ativação dos samskaras deve ser evitada pelo método recomendado pela remoção dos kleshas, seção de número 2, Sutra 10, 11 e 26. E lemos também o 51. Né? A razão disso deveria ser óbvia para o estudante, caso ele tenha entendido a natureza dos kleshas, sua relação com os karmas e o método para a sua dissolução, como foi descrito na seção de número 2. Então, ou seja, a seção de número 2 ela ela traz muita base de entendimento para a seção de número 4, para esse ponto específico aqui. Então, evidentemente, é interessante se refazer um estudo em cima da seção de número 2 inteira. Nós temos ela produzida, nós temos os materiais aqui, nós temos os vídeos todos aqui, que eles servirão de meditações e bases para aquele momento, para que nós possamos então fazer estas meditações, tá? Os karmas, ou os samskaras, cujas raízes estão nos kleshas, né, não pode entrar em atividade se os kleshas estiverem quietos. Lembra que os kleshas, então, eles são conduzidos a um estado de potencial, né? De ativos, eles são conduzidos para os estágios de potencial, mas ainda estão ali, ainda eles existem, e desses estágios de potencialidade, esses estágios, eles são depois conduzidos, então, né, à sua destruição. Torrar essa semente, né, destruí-los, né, e isso se dá, então, quando nós estamos nesse último passo, vamos dizer assim, é o final total. Aqui diz assim, ó,
Os kleshas devem permanecer quietos na ausência de Avidya, do qual todos derivam. Segunda seção, quarto sutra. Vamos dar uma olhada aqui. Avidya é a origem daqueles mencionados. Estes sejam estados dormente, atenuado, alternante e expandido. Os kleshas têm que permanecer quietos no estágio de avidya. Aqui fala que é avidya. Avidya é a causa raiz dos kleshas, que por sua vez produzem as misérias humanas. Um estudo aprofundado na natureza de outros 4 kleshas mostrará que não apenas eles podem crescer somente no solo da ignorância, de avidya, mas também que os 5 kleshas formam uma série coerente de causas e efeitos. A relação existente entre os 5 kleshas pode ser assemelhada à relação entre a raiz, o tronco, os ramos, as folhas e os frutos de uma árvore. A conclusão que os 5 kleshas relacionam-se entre si deste modo encontram-se reforçadas no Sutra 10 da segunda sessão, e discutiremos essa questão mais adiante. Outra ideia é a classificação dos estágios das condições dos kleshas. Eles podem existir em 4 estágios definidos: 1 dormente, 2 atenuado, 3 alternante e 4 expandido. As condições dormente é aquela que o klesha está presente em formas latentes. O klesha não encontra-se expressão para condições apropriadas, para tanto a sua energia cinética está ali e torna-se potencial. A condição atenuada é aquela que o klesha está presente de um modo muito tênue e frágil, nativa, mas pode tornar-se ativo em grau suave quando aplicado estímulos, e na condição expandida ele está completamente operativo, tornando-se sua atividade tão evidente quanto o movimento das ondas na superfície do mar. A condição alternante é aquela que 2 tendências opostas se sobrepõem uma sobre a outra, alternada como no caso de 2 amantes que alternam-se em sentimentos de raiva e afeição. Os sentimentos de atração e repulsão alternam-se, embora fundamentalmente sejam baseados no apego. Somente no caso do yogi avançado é que os kleshas estão presentes de forma dormente. No que se refere às pessoas comuns, os kleshas estão presentes nas 3 condições, dependendo das circunstâncias externas. Quinto sutra da seção número 2. Avidya é tomar o não eterno, o impuro, o mal, o não Atman, como sendo eterno, puro, bem e Atman, respectivamente. Então aqui tem toda a série dos kleshas. Avidya é a ignorância, mas entendamos a profundidade do que essa palavra realmente quer dizer, pegamos realmente o profundo dessa palavra, não o raso do que ela diz, É a dor, é a ignorância, é onde nós estamos, Somente no limiar desses portões para entender o grifo e o peso real que essas palavras querem dizer. A Avidya não pode manifestar-se enquanto o yogi for capaz de conservar desobscurecida a faculdade do discernimento e manter aquele percebimento da realidade conhecido como Viveka Kyati. Lembram? Sutra 2, 26, já o lemos. Daí conclui-se logicamente que a única maneira de evitar que os samskaras dormentes sejam reativados é manter Viveka Kyati desobscurecida, como indicado na seção 2 do 26º Sutra. Fluindo, pulando a todo pano, em seu máximo fulgor, em seu máximo esplendor, em sua máxima potencialidade, Viveka é utilizado. Assim, Viveka Kyati significa conhecimento do discernimento entre o real e o irreal. Viveka
é geralmente utilizada para aquele estado da mente que ela está cônscia dos grandes problemas da vida, das ilusões que são inerentes à vida humana. Quando a luz de Viveka surge na mente, tudo muda. Tornamos-nos despertos para os problemas fundamentais da vida. Começamos a questionar valores, a nos desapegar da corrente dos pensamentos, dos desejos. Queremos encontrar a realidade que está oculta no fluxo dos fenômenos. Este não é um mero processo de reflexão, mas é um estado iluminado da mente. Quando características normais da nossa vida é realmente o precursor do desenvolvimento espiritual que se segue. A alma está desprendendo-se do sono e agora quer encontrar-se a si própria. O ponto a ser notado aqui é que a espécie de Viveka somente é sendo um ataque, dizendo que aqui ela vai dizer nessa continuidade do reflexo que ela começa e do encorpamento que ela vai ganhando, né? O percebimento da realidade, Viveka Kyati, é o oposto de Avidya, falta de percebimento de realidade. Quando o Purusha está completamente cônscio da realidade, ele encontra-se fora dos domínios de Avidya. Quando perde esse percebimento, ele cai em Avidya e nos outros kleshas. Verifica-se que o verdadeiro discernimento somente é possível quando estamos experimentando a realidade e conhecido tanto o real quanto o real. Quando se pede a um principiante que se distingua entre o real e o real, o que na verdade é que ele quer que ele aprenda a discernir entre as coisas de valores e aquelas que são transitórias. É bem profundo, né, irmãos? É muito profundo mesmo. No momento em que isso se interrompe, né, ou seja, a Avidya se dispersa e tudo, e a porta, e aí no momento que ele se desprende, né, dessa busca dessa realidade, ele cai novamente nos kleshas. Aqui diz assim, ó, a porta se abre para o surgimento dos pratyayas, que nesse estágio busca-se excluir-se por completo. Ou seja, ele cai de novo em Paktara, né? Ele mergulha, toca Paktara e tudo surge, o mecanismo de Paktara volta a atuar, não está mais na realidade, está no irreal. O principal esforço do yogi nesse último estágio de sua luta para alcançar Kaivalya é assim tornar-se capaz de manter desobscurecido e intacto este elevado e agudo estado de discernimento, que mantém a força de Avidya em suspenso. Da sua capacidade de manter essa condição indefinitivamente depende da possibilidade da sua entrada em Dharma Mega Samadhi, que queima a semente dos sanskaras e impossibilita a sua reativação. Irmãos, demos um grande mergulho hoje, né? Hoje demos um grande mergulho em diversos entendimentos. Vocês estão vendo que ainda falta algumas orientações, mas nós estamos chegando quase lá. Ficamos, então, de certa forma, tranquilos, né? Nós estamos muito próximos delas. Nós vamos agora para o próximo sutra, né? Então aqui está nos mostrando que é Viveka Kyati, é um momento, né? Nós estamos ali duelando, as situações que ali estão ocorrendo. Pena que nosso tempo encerrou, né? Próximo encontro, quarta sessão, 29º Sutra. No caso de alguém que é capaz de manter um estado de constante vairagya, mesmo em relação ao mais exaltado estado de iluminação, e exercer o mais elevado tipo de discernimento, segue-se Dharma Mega Samadhi. Então no próximo encontro a gente já vai dar um mergulho mais sobre isso, né? Nesse estágio, né? A retidão, o Dharma Mega Samadhi. Nós vamos entender um pouco mais de tudo isso, né? E vai falar de novo de Viveka Kyati, né? Que é a prática ininterrupta. O yogi mantém a Avidya sob o cerco e evita o surgimento de pratyayas em sua exaltada consciência. Então agora ele está na realidade profunda, né? Ele está no outro extremo e vai conseguir todo o esplendor do discernimento sobre a irrealidade. Meu Deus. Bom, enfim, isso aqui é tema para o nosso próximo encontro. E o próximo encontro está chegando lá. Nós já estamos indo para o 29º Sutra.
Vamos encerrar essa cadeia e vamos trabalhar o 30º, 31º, 32º, 33º, 34º Sutra, então, com outros assuntos, outras características, quase já no final, né? Nós estamos, então, aí há poucos períodos de estarmos finalizando essa jornada. Faltam, então, aí 6 Sutras, né, para nós finalizarmos o que nós estamos aqui desprendendo-nos a realizar. Muito obrigado a todos que acompanharam e Namastê. That's very good. Very good.